Olá, pessoal, boa tarde. Estamos voltando aqui com a nossa maratona de atividades do Dia Mundial do Banheiro, e esse é o nosso bloco da tarde, que vai começar agora. Tem como foco a gente apresentar e discutir soluções e iniciativas em diferentes lugares do Brasil que estão avançando em resolver o acesso a saneamento, a água, esgotamento sanitário. E para essa primeira mesa, nós teremos uma apresentação e depois os debatedores que vão comentar, tá? Então, eu vou chamar primeiro a Deise Coelho, que vai dar uma aula para a gente, na verdade. O nome dessa mesa é Construção e Prática de Soluções Descentralizadas para a Universalização do Acesso a Saneamento. E a Deise, que vai entrar, não sei se a Deise já está aqui. A Deise já está aí, gente? Olá, Deise, boa tarde. Boa tarde. Querida, muito bem-vinda, é um prazer você estar aqui com a gente. E com certeza vai ser uma grande aula aí que você vai poder nos dar. A Deise vai falar, né? O nome dessa mesa é Construção e Prática de Soluções Descentralizadas para a Universalização do Acesso a Saneamento. A ideia é que essa parte da tarde, vá avançando, né, em conhecer iniciativas. A Deise, ela é engenheira civil, especialista em saneamento, ela representa a rede Suzana, que é a Sustainable Sanitation Alliance Latinoamérica. A Deise também é sócia e diretora da empresa Condominium, que trabalha há mais de 30 anos com metodologias condominiais de saneamento, e atualmente ela está envolvida em vários projetos, entre eles projetos de sistemas condominiais de esgotamento sanitário para comunidades de baixa renda na região da Bacia do Rio Pinheiros e na cidade de São Paulo. Então, a Deise vai primeiro fazer uma apresentação para a gente, em torno de 15, 17 minutos, eu vou te avisando, tá, Deise? E aí, na sequência, a gente vai convidar o Caetano. O Caetano, acho que já está aqui, já também. O Caetano Scanavino, ele é do Saúde e Alegria, vai contar para a gente um pouco da experiência de ação que eles vêm fazendo com o saneamento na região lá da Amazônia, especificamente ali no Tapajós, eu acho, sei onde mais. E também vamos ter a participação da Juliana Moreira, que é do Grupo Água do Pacto Global, que trabalha em uma plataforma mais ampla relacionada à Agenda 2030, também vai poder conversar um pouco com a gente sobre os avanços e desafios para universalizar o saneamento. Então, Deise, muito bem-vinda, a palavra está com você, você tem uma apresentação para fazer, só vou te pedir para ficar de olho aqui no chat que eu vou te avisando, mas a casa é sua. Obrigada. Ok, Maru. Eu primeiro queria agradecer ao IAS e a todos os parceiros, em nome da Suzana, da rede, por essa oportunidade de vir aqui trocar com vocês sobre soluções. E vou aqui colocar essa apresentação, vou tentar fazer entre 15 a 17 minutos, desafio, mas vamos lá. Vocês todos estão vendo a apresentação? Bom, eu vou começar, certo? Para iniciar soluções, eu queria trazer um pouco a problemática do saneamento, alguns pontos da problemática do saneamento no nosso país, especificamente nas áreas de assentamentos subnormais e áreas isoladas. Primeiro que a água chega nessas áreas de forma precária, segundo a lei do mais forte, e com isso a população paga mais caro por ela, né? Não é uma água segura, portanto, por não ser segura, não tem conta sendo cobrada e a população também não reclama porque não paga pelo serviço e isso se cria um ciclo vicioso. Em relação aos esgotos, eles são afastados através dos canais, dos rios, dos valas a céu aberto, comprometendo com isso a saúde da própria população, o meio ambiente, juntamente com as fossas, né, que geram a população também das áreas ordenadas, onde não estão conectadas à rede de coleta,
a sensação de que o problema está resolvido, né? As habitações das áreas informais, em geral, as instalações hidrossanitárias, elas são muito precárias e muitas vezes há uma dificuldade de se conectar à própria rede. 32.746 domicílios das favelas não têm banheiro sanitário. A população, por outro lado, não quer mais absorver um custo de serviço, mais uma taxa. Quando tem a água formal, já paga pela taxa de água, mesmo que seja mínima, né? Possui uma limitada capacidade financeira das áreas subnormais e das áreas isoladas, além de ter nível educacional e menor cultural, o que dificulta o entendimento da importância de um sistema de saneamento com coleta e tratamento. E essa ocupação espontânea e esparsa, ela é totalmente inadequada ao modelo convencional, o que faz com que também essa gestão dos serviços de saneamento seja muito deficitária nessa área. Então, qual é o caminho para essa solução? Primeiro, é preciso buscar simplicidade, observando as necessidades locais daquela população, conhecendo sua realidade, para que a gente possa, com isso, se adaptar e inovar a essas características locais. Dialogar com a população, com todos os agentes, é fundamental, compartilhar o nosso propósito, influenciar, trazer uma linguagem adequada e fazer uma escuta ativa para que a gente possa fazer a integração de saberes da população com o saber técnico, com os aportes técnicos que a gente vai levar para essa região, para essa comunidade. Estimular parcerias é fundamental, porque, decididamente, o poder público sozinho não consegue enfrentar esse desafio. Então, fazer uma construção coletiva com a participação das forças locais e, com tudo isso, garantir o acesso, que é a condição básica para qualquer programa, para qualquer intervenção, independente de onde esteja esse cidadão, de qual seja a sua renda. E foi aí que, há 30 anos atrás, o engenheiro José Carlos Melo, nosso parceiro, sócio, criou o sistema condominial, que é um sistema que alia uma solução técnica a um componente de participação da sociedade. Observe esse desenho da cidade formal, ocupação regular, onde aqui estão as quadras ou quarteirões, e o sistema convencional, que vai em todas as ruas. É um sistema caro, porque o sistema de esgoto trabalha na gravidade, ele vai aprofundando, e cada imóvel faz sua ligação a essa rede, independente também das condições topográficas desse imóvel, que muitas vezes não se consegue ligar a essa rede por conta de soleira negativa, de estar com uma cota mais baixa do que o que está aqui na rua. Então, o engenheiro José Carlos Melo, pensando numa solução, né, deu inteligência a esse ramal, que, por sua vez, o que foi que ele fez? Ele se ligou ao ramal vizinho, fazendo com que a coleta dessa quadra fosse toda feita pelo passeio ou pelas calçadas, levando esse esgoto para o ponto mais baixo para que pudesse se ligar à rede que estava na rua. Com isso, reduziu consideravelmente o quantitativo de rede na rua, cada ligação é feita com a caixa de passagem, esse ramal, como a gente vai ver, é um ramal mais raso, e com isso vai facilitar a implantação, além de reduzir custo de coleta em 40%, como eu vou mostrar mais na frente, tá? Então, a metodologia do sistema condominial, ele considera a quadra do grupamento de casas, como, por exemplo, aqui em Saramandaia, nas áreas subnormais, em Salvador, como a menor unidade territorial dos sistemas. E, através desses ramais, conforme eu falei, implantados com menos profundidade e construção mais simples, que se coleta os esgotos. Essa mesma unidade, ela também é a unidade de participação, que deu o nome ao sistema que a gente chama de condomínio, como se fosse um condomínio de prédio, só que ele não é formal, ele é informal, mas é trabalhado junto com a população. Tá? O sistema condominial, ele tem algumas considerações importantes que ele faz da forma de atuar, que é, primeiro, conhecer a realidade, entrar em cada beco, entrar em cada rua e entrar, inclusive, na intimidade das casas, no banheiro, porque é onde se inicia o esgoto, né? Onde se começa a fazer a coleta do esgoto. Também mobiliza as pessoas, como vocês podem observar aqui a foto de uma igreja, né, com o padre sentadinho, e nossa técnica lá na cidade de Itacaimbó, no meu estado, Pernambuco, falando sobre esgoto, falando sobre saneamento, para criar um ambiente propício para a entrada do projeto. Dialoga com a população, é preciso que a população entenda o que é o sistema de esgoto, o que é o sistema de drenagem, que eles têm que ser trabalhados de forma separada, então a gente explica, leva mapa, conversa, fala. O projeto ele é elaborado em campo, na escala 1:1, conforme eu vou mostrar um exemplo, para atender, de fato, a realidade local.
É preciso integrar os saberes, equipe multidisciplinar, engenharia, social, meio ambiente, todos trabalhando integrado, e com isso a gente promove essa participação e democratização do saneamento. Aqui é um fluxo do projeto de coleta, que eu vou mostrar como foi que a gente fez aqui para esse projeto da Bacia do Rio Pinheiro, onde a gente tem as grandes etapas aí, eu não vou detalhar ele todo, que começa a partir da cartografia, do geoprocessamento, que é o parceiro fundamental do sistema de esgoto, junto com a topografia, o projeto de campo, a topografia, dimensionamento, a reunião condominial, que vem dar essa consolidação da participação da população, até que a gente emita a ordem de serviço para que a obra possa ser executada. Então, nós estamos trabalhando numa subbacia da Bacia do Rio Pinheiro, que é Águas Praiadas, tá? Onde tem 49 comunidades, 49 assentamentos subnormais. Nós vamos fazer projetos para essas 49 de obra, tá? E eu estou trazendo o exemplo de uma delas, que fica aí na margem da Avenida Jornalista Roberto Marinho, que é a comunidade Levanta a Saia. Essa imagem aqui é a imagem que a gente tem do GeoSampa, né, que é um sistema aqui de São Paulo, da prefeitura, onde tem, né, uma caracterização geral de todas as comunidades aqui da cidade. E essa imagem é de 2017, onde se identificava 100 domicílios nessa comunidade. O que é que a gente faz primeiramente? Como eu falei, né, o grande parceiro, a cartografia e o geoprocessamento. A gente vetoriza essa base através da sobreposição de mapa, da imagem, do próprio cadastro da Sabesp, que é o nosso cliente, né, o nosso contratante, nosso cliente também é a população. Então, a gente identifica essa vetorização, trabalha nessa vetorização para poder dar condições à equipe técnica da engenharia ir a campo e primeiro fazer um pré-traçado, um escritório, para depois ir a campo. E nessa vetorização, a gente já ampliou os 100 domicílios para 176 domicílios. São Paulo, as comunidades em São Paulo têm uma característica bem interessante, peculiar, né, que é verticalização, porque não tem espaço, então precisa crescer para cima, né? E como São Paulo é vale, ou elas estão numa meia encosta, ou estão no fundo de vale, por cima até dos córregos. Então, a vetorização é um passo importante inicial para a gente começar a concepção do projeto. Com isso, a gente faz já um pré-traçado no escritório, traçando aqui pelos becos, que foi obtido justamente através dessa vetorização, vendo o caimento para onde flui esse esgoto, por conta de uma cartografia que a gente tem, a parte altimétrica, de curva de nível, mas não de cotas, de ponto cortado, isso a gente vai obter na topografia, e daí a gente vai para campo com essa base, para poder fazer o reconhecimento do projeto autoral que existe, que a comunidade já fez, né, identificando o número dos imóveis, como é o nome desse beco, onde tem poste, onde tem boca de lobo, e como é que está funcionando aquele sistema que já existe da comunidade na região. E aí a gente identifica isso, por exemplo, uma tubulação com 7 ligações, esgoto e água de chuva juntos, que tem que ficar separado, para com isso a gente poder fazer as demarcações necessárias, como a gente fez aqui, ponto de coleta, aqui vai ter uma caixa de inspeção, é preciso separar água de chuva, para com isso formatar um material para entregar a equipe de topografia para eles fazerem levantamentos específicos, né? Focados no que a gente necessita para fazer o dimensionamento correto, hidraulicamente, para esse sistema de coleta. Aí aqui está o resultado da base cartográfica, que ela traz cotas, né? E traz também as interferências que a gente pediu para que fosse levantada, porque a gente não tem como fazer sondagem, tá? E aqui já é uma solução. Veja bem, aqui tem as 7 ligações, essas 7 ligações, elas vão ser encaminhadas para uma caixa de inspeção ou caixa de passagem, tá aqui o modelinho, são caixas pré-moldadas, que tem, dependendo da condição, 40 centímetros ou 60 centímetros de diâmetro, e aqui a tubulação, que pode ser de PAD, PID, ou também de PVC. Essa aqui é uma etapa mais para aprofundar esse quantitativo de domicílios, que a gente chama de arrolamento, é como se fosse uma selagem virtual, feita por equipe de arquitetos, né, que trazem, de fato, o quantitativo exato dessa comunidade. Vocês vejam que a gente tinha um número de 100 e chegou ao dobro, mais que o dobro, a 208 domicílios. Aqui está o projeto concebido, toda essa parte amarelinha é justamente a tubulação existente, que foi aproveitada, porque a gente não tem como fazer tantas intervenções, às vezes a gente precisa entrar para fazer intradomiciliar.
óbvio, né? Porque tem que dar a condição dessas instalações se ligarem ao sistema que está sendo implantado. O vermelhinho é um ramal, que a gente chama ramal, que passa por onde pode, e aqui está estabelecido os condomínios, como eu falei, que são grupamentos de casa, onde esses esgotos desses imóveis drenam para um mesmo ponto. E é a partir dessa identificação que a gente chama a comunidade para discutir e apresentar as regras e apresentar o projeto nas reuniões condominiais. Aqui está o projeto concluído, a ordem de serviço, que é o instrumento que vai ser encaminhado, levado aí para o construtor, onde tem coordenadas, cota do terreno, profundidade, diâmetro, declividade, gabarito, que é a régua, fotos aqui já da obra. Essa régua ela é importante para que toda a rede seja implantada na cota necessária, ela dá a ideia de um nível espacial, tá? Aqui está um ramal de calçada, aqui já está sendo feito na rua, então já está usando a retro. Você vê que é uma obra manual, artesanal, e que tem que ser feita bem feita, de qualidade, com projeto. Também, olha, aqui um ramal que a gente chama do ramal que passa por onde pode, dentro da comunidade, já o ramal aqui implantado, deixar tudo cimentado, bonitinho. É preciso ter muito cuidado com o material que está sendo escavado, com as pessoas que ficam aqui transitando, porque os caminhos são muito estreitos, né? Caminhos de 1 metro no máximo, então toda essa preocupação a gente tem. Essa área é uma área ordenada, ocupação de fundo de vale, também dentro da nossa subbacia, aqui está toda a rede da Sabesp, que não consegue coletar essas casas, porque, como vocês verem, tem um caimento para cá. Então, a gente utiliza, o que a gente chama de ramal de fundo de lote. E é por isso também que tem que conversar com as pessoas que estão aqui, porque elas já entendem que seus esgotos estão aqui para trás, ou estão em fossas lá atrás, não conseguem se conectar à rede da rua, ou estão, às vezes, num cursozinho hídrico aqui, de forma in natura, gerando mosquitos, gerando doenças. Então, se a gente vai conversar com essa população, ela vai entender e vai permitir essa passagem. Aqui é outra solução também, que é o tempo seco, que a gente está utilizando, vamos utilizar em algumas comunidades, quando a gente não consegue trazer o esgoto da própria casa, então a gente faz o tempo seco, eu não vou explicar o detalhe aí, porque ele iria levar muito tempo, mas é uma solução. A reunião condominial, que, como eu falei, é o processo mais representativo do diálogo com a população, é nela que se efetiva a adesão, porque é nela que a gente dialoga. Como a gente está nesse processo da pandemia, fizemos 2 formas, ou presencial, com um grupo pequeno, de no máximo 10 a 13 pessoas, ou virtual, que também tem funcionado. E nela a gente explica o projeto, as regras, quanto vai pagar de tarifa. No caso aqui, a Sabesp determinou que até 10 metros cúbicos, toda a comunidade paga tarifa social, que é R$ 9,18, ou seja, 9 de água, mais 9 de esgoto. Então, a gente explica o que é 10 metros cúbicos para essa população e tira todas as dúvidas para que eles possam fazer a sua adesão, que é um termo que é utilizado. No caso aqui, a gente está apresentando o coletivo, mas a Sabesp quis que fosse o individual, de forma bem consciente, sabendo, né, dos seus direitos e da sua responsabilidade. Aqui é um comparativo de custo, lá na cidade da minha região metropolitana de Recife, que é São Lourenço, Rocha. Observem que a gente fez na área da cidade, do centro, sistema convencional, sistema condominial. Veja que a quantidade de rede de coletora, ramal condominial, que teve que ser usado, porque tinha casas que estavam com a cota abaixo da rua, que a gente chama de soleira negativa, então não tinha outra solução. Esse quantitativo é praticamente o mesmo quando a gente adota o condominial só rede coletora e ramal. E não existe mais ramal pradial, porque o ramal pradial passa a ser o ramal condominial. Porém, o custo é mais barato, 40%. Por quê? Essa rede é uma rede mais rasa, uma rede mais barata. Bem, a gente tem algumas certezas. A primeira é o seguinte, eu trago aqui um exemplo da cidade de Tacaimbó, que foi onde a gente trabalhou numa intervenção junto com a Compesa, com o BID, no programa de saneamento ambiental da bacia do Rio Ipojuca, onde a gente acabou a obra, que é um canal que existia na cidade antes da obra. Lá não chove, mas tinha esse canal, que era o receptor de esgoto. Após a obra, o canal ficou inutilizado, né? Mas 92% dos imóveis foram conectados ao sistema ao final da obra. Por quê? Porque foi decidido pelo programa a intervenção na ligação interdomiciliar. Então, os imóveis, as casas que não tinham as condições sanitárias necessárias, né, as instalações hidrossanitárias necessárias para se conectar ao sistema, se conectou através da ligação intradomiciliar, que foi executada pelo programa.
Outra certeza que a gente tem também aqui é a seguinte, que o processo educativo deve ser construído com as pessoas e não para as pessoas, e dialogado e co-criado com elas, né? Essa atuação, como a gente falou, de equipe integrada, multidisciplinar, de saberes profissionais, vai garantir, de fato, um projeto mais eficaz e sustentável, e, para nós, as pessoas são um elemento central do saneamento. Saneamento, eu costumo dizer, que são pessoas, não é escavação, tubo, e sim pessoas. Isso também faz parte do saneamento, mas as pessoas são um ponto central do saneamento. Outra questão também é que, como o sistema condominial, um sistema técnico-social, ele busca energias para que possa contribuir para que todos acessem o sistema e a gente promova o saneamento inclusivo. E, por fim, para mim, a mulher exerce um papel fundamental para se alcançar a universalização. Então, eu entendo que ela é a forte protagonista do saneamento. Agradeço a todos, não sei se ficou legal aí o tempo. Foi perfeito, Deise. Foi corrido. Dentro do tempo. Temos aqui um comentário da Beatriz Bracher, que também faz parte do Instituto Água e Saneamento. Obrigada, Bia, por estar nos assistindo. Deise, muito interessante a perspectiva do sistema condominial. Acho que a ideia aqui é a gente realmente poder mostrar como as soluções, digamos assim, menos convencionais e menos centralizadas podem somar e ajudar a acelerar, né, o acesso ao saneamento para quem não tem. Te agradecer muito. O pessoal que está assistindo, se quiser fazer pergunta, a Deise manja tudo de saneamento, assim como nossos outros convidados. E aí eu vou... A proposta é a gente fazer uma dinâmica agora, que eu vou chamar os nossos 3 convidados, são a Moema, o Caetano e a Juliana, se eles puderem entrar e ficar todo mundo junto. E aí cada um vai ter um tempo de 5 minutos para contar um pouco das suas experiências. A Moema da Habitat Brasil, ela é arquiteta e urbanista, ela é atualmente a gerente de programas da Habitat Brasil, tem bastante experiência na questão de habitação de interesse social, intervenção em assentamentos precários, melhoria habitacional, e vai contar para a gente de experiências aí em saneamento. O Caetano é do Saúde e Alegria, coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, e vai contar sobre experiências na Amazônia, e a Juliana Moreira, que é do Pacto Global, vai contar um pouco dessa perspectiva mais de compromissos em relação à agenda do ODS 6. Ninguém entrou aqui, então a Juliana, bem-vinda, Caetano, bem-vindo, prazer ter vocês aqui conosco. Olá, Moema, bem-vinda, aqui todos juntos. E aí eu vou passar a palavra, então, nessa ordem. Moema, Caetano e Juliana, para contarem um pouquinho das suas experiências. Depois a Deise comenta o que ela ouviu e fazem sugestões, e aí a gente entra meio num bate-papo aqui mais livre para trocar experiências mesmo, tá bom, gente? Então, vou passar aqui a palavra para a Moema e vou contando o tempo e é isso aí, a gente vai caminhando. Obrigada, Moema, por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É muito importante esse evento, então eu agradeço demais a IAS por promover um evento como esse, né, no Dia Mundial do Banheiro, e é o dia da gente falar, assim, que não temos muito para comemorar, mas temos muito para construir, né? E são oportunidades essa da gente disseminar, da gente, né, colocar isso na pauta. Eu acho que mais do que tudo, nosso dever como organizações assim é trazer sempre a pauta, né, para esse assunto. Então, muito obrigada, Marúcia, por essa iniciativa e por trazer a gente para cá. Deise, parabéns pela tua apresentação, por esse trabalho lindo, incrível. Eu também estou aqui em Recife,
sua terra, eu não sou daqui, mas estou, e aqui a gente faz um trabalho, quer dizer, a Habitat Brasil, ela é uma organização nacional, a gente está em todas as regiões hoje, e a gente faz diversos trabalhos diferentes, sempre nessa nossa missão de levar a moradia adequada, né, ou moradia digna, né, e aí a gente sabe que esse tema de moradia, ele é muito amplo, extenso, tem diversas formas de trabalhar, e a gente trabalha com algumas delas, né, então, assim, especificamente, aqui eu vou falar sobre a experiência recente que a gente tem na zona rural de Riacho das Almas, que é semiárido pernambucano, tá? A gente tá levando uma experiência piloto de um banheiro seco que foi desenvolvido por uma empresa alemã, tá? Apesar dessa empresa ser alemã, esse banheiro ele foi todo desenvolvido pensando no clima do semiárido, quer dizer, não tem pouca água, dificuldade de acesso à água e muito sol, né? Então, é um banheiro que tem uma tecnologia baseada, assim, exatamente nessa característica, e por isso mesmo, ele é um banheiro que ele precisa de sol, o posicionamento dele, ele é totalmente importante para o funcionamento, quer dizer, tem um direcionamento em que a maior parte do dia o sol vai incidir numa janela, que é uma janela onde ficam armazenadas as fezes. É um banheiro que tem uma tecnologia simples, mas engenhosa, né? É um banheiro que não utiliza água, claro, e não utiliza energia elétrica também, né? Um banheiro todo mecânico, né? E a gente instalou 16 unidades desse banheiro, fez um ano agora a instalação, e nós acompanhamos o uso desse banheiro por 12 meses. Todos os meses a gente voltava lá. O funcionamento básico desse banheiro é que ele separa a urina das fezes. As fezes, elas ficam acumuladas em baldes, e esses baldes giram em carrossel a cada vez que uma pessoa usa o banheiro. E a lógica desse funcionamento é que a maior parte dos baldes, ela permaneça no sol o tempo todo, e quando gira, um único balde fica à sombra. E assim, a gente sabe que as nossas fezes, elas têm muita água, então a lógica é que essa água, ela evapore, né, e esse resíduo, ele seja bastante reduzido, chega a reduzir 90% de volume, né, então, de tempos em tempos, essa família vai ter que fazer a retirada desse balde, mas aí já é uma matéria orgânica completamente diferente, seca, reduzida, né? E que não vai ter o mesmo impacto no meio ambiente que teria uma matéria orgânica recém nova, né? Um cocôzinho novo. Faz muita diferença do que ele seco e tratado. Da mesma forma, a urina, ela também vai ser seca e ela pode ser utilizada depois só. Ela é raspada e pode ser utilizada na plantação ou enterrada, se não for de interesse da família. O mais importante, a gente está na fase da sistematização ainda, entendendo os resultados, mas, por enquanto, a gente já sabe que é uma aceitação bem grande, as famílias estão bastante satisfeitas, e mesmo não tendo um número, o número exato eu não tenho, porque a gente ainda não finalizou esse relatório, mas a gente já tem reportado pelas famílias, por exemplo, a redução dos acometimentos com diarreia. Isso já é muito importante, porque o que acontece? Quando você tira a família daquela exposição das fezes e das moscas, você já está protegendo as famílias, né? Entre várias outras coisas, o tempo é curto, mas quem quiser saber mais sobre esse projeto, entra lá na página da Habitat para a Humanidade Brasil, a gente está à disposição. Tá? Eu não sei, eu acho que meu tempo já acabou, mas eu estou à disposição, tá, gente? Obrigada. Obrigada, Moema, para essa primeira rodada. A ideia é essa fala para a gente poder conhecer um pouco da diversidade de iniciativas. Eu vou passar para o Caetano, e depois já estão chegando algumas perguntas aqui, depois que vocês falarem, e antes de voltar para a Deise, eu já faço as perguntas, a Deise comenta as perguntas, vocês também, e vamos fazendo essa troca.
Obrigada, Moema. Caetano, bem-vindo. Um prazer ter você aqui com a gente. Direto da onde você está? Eu estou aqui na minha casa, falando com vocês aqui, ó. Minha casa aqui em Alter do Chão. Que agora maravilha! É home office. E aí, estou a 100 metros do Rio Tapajós aqui, e a internet hoje está ajudando, hein? Vamos agradecê-la. Não vamos falar muito dela, não. Mas, assim, minha boa tarde a todos e todas também. Queria agradecer a oportunidade. Já conheço os projetos, assim, de nome, algumas pessoas sim, outras não, estou vendo pessoalmente. E sou fã desse trabalho e gosto muito desse painel porque ele não tem muito blá blá blá, não. Por que não faz assim e está fazendo assado, né? Esse assado custa 2 vezes mais. Se você fizer assim, você vai produzir 2 vezes o que você gasta para fazer um, né? E aí eu gostei muito da fala da Moema e da Deise. A Deise, assim, deu um exemplo, né? Numa situação de condomínio ou de cidade, mas dentro dos princípios que ela coloca, eu posso perfeitamente fazer a mesma leitura no meio de uma comunidade ou de uma aldeia da Amazônia, que é onde a gente atua. Por incrível que pareça, se a gente olhar a situação e os indicadores de saneamento do país, né, são uma vergonha, né, nacionalmente. E se a gente olhar a Amazônia, é mais vergonha ainda, é um absurdo o abismo em relação à baixa de investimentos da Amazônia para com o resto do país. Os municípios aqui não chegam nem a ter 15% de municípios com esgotamento sanitário. As populações ribeirinhas, por incrível que pareça, na maior bacia hidrográfica do mundo, vivem estresse hídrico. A mortalidade infantil, em sua maioria, decorrente de beber água diretamente dos rios contaminados, né? E a gente está falando também de aldeias, comunidades em que você não tem a facilidade de acesso se você morasse num bairro, numa periferia urbana. Então, se você tem uma situação de agravo, morre a criança e ninguém vai saber porque não tem celular, não tem luz elétrica, não tem como avisar. E isso acabou culturalmente se tornando uma situação normal, uma coisa que o Saúde e Alegria jamais vai admitir. Se dói, né, perder uma criança por uma situação como um câncer ou uma complexidade maior, imagina, é inaceitável, em pleno 3º milênio, perder uma criança por causa de diarreia, desidratação, decorrente, inclusive, de água de má qualidade na maior bacia de água doce do mundo. Então, a gente também, lá atrás, começamos a construir, né? Eu gostei do que a Deise falou, que saneamento é pessoas, antes de tudo, né? Então, começamos a construir com as pessoas soluções. Eu sou uma pessoa que sou nascida em São Paulo, vim morar 6 meses na Amazônia, tomei um banho de rio, estou há 32 anos, né? Mas a gente, quando chega aqui, acha que sabe tudo, aquela coisa de paulista, metido a Salvador, né? Sabe porra nenhuma. E aí, o que eu aprendi com esse povo é muito mais do que eles comigo. E aí, não adianta eu vir com a minha cabeça com uma solução e que depois vou jogar na mão deles para eles autogerirem e sustentarem aquilo. Não, precisamos construir, né? E como é que a gente faz? E aí a gente aprendeu que a coisa acontece se a comunidade estiver à frente e desde o início, né? Vamos trabalhar um sistema de água? Vamos. Como é que a gente pode trabalhar? A gente traz o input técnico, a gente dá o que eles não têm, eles dão o que eles têm, e aí depois temos aí mais de 30 sistemas de água, tem mais de 15 mil pessoas hoje. 15 mil não é nada numa cidade, mas 15 mil pessoas entre aldeias e comunidades na Amazônia, em uma população esparsa, dispersa, é uma logística muito grande, né? Com água no domicílio, né? Com água de qualidade no domicílio. Então, a gente implanta sistemas de abastecimento de água, em conjunto com a comunidade, eles montam mutirão, tira madeira, a gente monta o elevado, o que a gente faz é trazer o cano, aquela coisa que eles não têm, ou furar o poço, quando é um sistema de poço semi-artesiano. E aí, em termos de tecnologia, não tem muita... Eu nem comecei a falar, já está acabando o meu tempo, imagina. Então, em termos de tecnologia, não tem muito segredo, é elevado. A gente está trabalhando hoje com diesel-free, por exemplo, sistema fotovoltaico que não usa bateria, então a comunidade não precisa trocar a bateria de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos.
E a gente dá 2, 3 oficinas de autogestão. Quando você entrega o sistema, inaugura junto com a comunidade, já é feito o repasse da gestão e eles assumem plenamente isso. Eles elegem uma comissão da água, os próprios moradores têm um regimento, eles cobram uma taxa, você falou em R$ 9,90, né, Deise? Aqui custava em torno de R$15 quando era diesel, o primeiro que a gente colocou foi em 95, hoje caiu para 5 em função de ser energia solar, e tem sistemas desde o diesel, desde 95, que funcionam até hoje, tem mais de 20 anos, nunca pediram nada para a gente, nem para a prefeitura, e esses sistemas construídos na forma de mutirão custam em torno de 150, 200 mil reais, e se você comparar numa comunidade ao lado feito pelo poder público, custa em torno de 400 mil reais, né? Então, assim, dá para... E aí, às vezes, o da prefeitura está parado, porque você monta tudo e entrega pronto para a comunidade, e o nosso está funcionando porque foi feito com eles, eles têm senso de pertencimento, e tem todo um procedimento de gestão construído juntamente com eles, né? A gente fica feliz que muitas coisas deram certo, estamos nos articulando com uma turma também do Nordeste, tem uma rede Água Mais Acesso, pessoal do CISAR, então aí estamos aprendendo muito com a turma também do Ceará, da Bahia, estamos trazendo ali aprendizados, experiências deles que até começaram mais profundamente e numa situação até de semiárido, até mais complicada ainda que a gente, trazendo coisas interessantes que a gente pode aplicar aqui e coisas que a gente está fazendo aqui também que possam ser aplicadas lá. A gente é copyleft, não tenho muito tempo aqui, mas no site nosso, ou o que vocês precisarem, e quiser copiar e multiplicar, estamos à disposição, porque saneamento é tudo, né? A gente tem que sair o mais rápido possível dessa situação atual. Obrigado. Caetano, muito obrigada. Desculpa o pequeno tempo. A gente fica com dó, porque realmente as experiências de vocês são muito ricas. Vou passar para a Juliana, do Pacto Global, só avisando. Aí, Deise, a Juliana vai ter 5 minutos, aí você já pode fazer seus comentários, e a ideia é que depois aí, Caetano, Moema, Juliana façam os comentários seguidos da Deise, né? Só falando que tem vários comentários, o pessoal está adorando as falas de vocês, pedindo os contatos, as referências. Aí eu não sei aqui, o pessoal da produção, se vocês colocam aqui no chat, eles compartilham. Então, passar para a Juliana. Juliana, eu te aviso aqui o tempo, e aí já aviso a Deise, aí ela entra direto, eu nem vou atrapalhar, tá bom? Obrigada, bem-vinda, Juliana, e vamos lá. Obrigada, Marúcia. Eu queria, primeiramente, agradecer muito o convite do Instituto Água e Saneamento para estar aqui hoje presente, né, debatendo um tema tão importante, que é o saneamento, ao lado de grandes especialistas. Então, meu nome é Juliana, eu sou assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil do Pacto Global e também atuo como pesquisadora no Pacific Institute, the Sea Water Mandates. Eu gostaria também de dizer que o Pacto Global está muito feliz de fazer parte dessa ação coletiva no dia de hoje, né, apoiando essa iniciativa ao lado de grandes parceiros e organizações que trabalham no tema da sustentabilidade, com foco em água e saneamento. E bem rapidinho, para quem não sabe, né, o Pacto Global é uma iniciativa da ONU que foi lançada em 2000 pelo secretário-geral da ONU, na época o Kofi Annan. E o Pacto Global é uma iniciativa que veio, então, para fomentar a agenda de sustentabilidade junto ao setor empresarial, né? A gente sabe que o setor empresarial ele tem um papel essencial nesse combate aos desafios da sociedade e também nessa ampliação das ações de sustentabilidade, né? Uma vez que o setor empresarial ele é grande detentor de poder econômico, também grande propulsor de inovações e tecnologias e também um grande influenciador da sociedade, né, dos mais diversos públicos, tanto governos quanto fornecedores, colaboradores, consumidores. E no Brasil, o Pacto Global chegou em 2003 e hoje ele é a terceira maior rede do mundo. Hoje a gente tem mais de 1.000 membros, não só o setor empresarial, mas ONGs, academia,
né, todos trabalhando juntos em prol da agenda dos ODS, né. E os membros do pacto, eles, ao aderirem à iniciativa, eles se comprometem com princípios universais, que são na área de direitos humanos, anticorrupção, trabalho e direitos humanos, ambiente, anticorrupção e trabalho, e também se comprometem com a agenda dos ODS, né, a Agenda 2030. E eu queria falar um pouco, assim, sobre a Agenda 2030, né, como que se conecta com esse tema tão importante, né. A Agenda 2030, ela é resultado do debate de décadas sobre a sustentabilidade, né, ela carrega em si tanto os desafios de enfrentar essa realidade de conflitos persistentes, né, de desigualdades, de acessos e de poder, mas também ela traz um grande estímulo à ação coletiva e também na adoção de caminhos para a equidade, né, entre as pessoas e entre as gerações. E nessa agenda, os diversos debates sobre a água e saneamento, eles requerem um grande engajamento que envolve desde a academia e gestão pública até o setor empresarial, ONGs, usuários e todas as organizações. E reafirma, então, a importância fundamental de uma gestão sustentável que representa um desafio global. E as complexidades e as incertezas que estão associadas aos diversos fenômenos que envolvem a água e o seu ciclo, elas demandam, com certeza, formas de gerenciamento mais flexíveis, como foi apontado aqui, né, que consideram tanto as condições de vulnerabilidade, as capacidades de adaptação, capacidades adaptativas, né, como aspectos que são essenciais para reduzir esses impactos desses choques negativos no modo de vida e também nas ações sociais e nos ambientes, né, que são tão danosos e que divergem muito dos ODS. E, dando sequência, né, à agenda dos ODS, né, dos Objetivos do Milênio, que é uma agenda que veio anterior aos ODS, os ODS, eles representam um apelo a uma agenda transversal, né, que prevê, então, o surgimento de modelos de governança que são adaptativos e de pressupostos de uma gestão integrada e orientada por metas. Para a gente ter uma ideia da complexidade do tema de água e saneamento no âmbito dessa agenda, né, da Agenda 2030 da ONU, cabe destacar que entre os 17 objetivos, as metas relacionadas ao ODS são bem desafiadoras, né? O ODS 6, então, ele é focado no acesso à água e saneamento para todos e todas até 2030 e traz metas bem desafiadoras que se relacionam com todas as demais questões, como drenagem urbana, inundações, mudanças do clima, vida na água e etc. E alinhados aos ODS, né, mesmo antes deles, no âmbito do saneamento no Brasil, a água ela é tratada como um elemento essencial à saúde, né, e à vida, né, seguindo essa trajetória de debate da Organização Mundial da Saúde, né. O desafio, na verdade, é fazer com que a equidade de acesso ela seja factível, com custos necessários, né, para viabilizar os serviços de oferta de água tratada e esgotamento sanitário, né, bem como dos serviços de drenagem urbana e de coleta e tratamento do lixo. Então, existe um desafio muito grande em relação ao acesso à água e investimentos, né. Hoje, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e metade do Brasil vive com esgoto a céu aberto, ou então, muitas vezes, com fossas que, muitas vezes, não são feitas adequadamente e contaminam o próprio lençol freático que a própria pessoa está usando para consumir água, né? Então, as empresas, elas podem, por meio de seus negócios, melhorar a qualidade de vida das pessoas se atuarem alinhadas aos ODS, né? E o Pacto Global, aqui, falando rapidinho, um exemplo bem bacana, o Pacto Global lançou, ano passado, uma campanha chamada O Futuro que a Gente Quer, e essa campanha, ela retrata vidas, exemplos de vidas em comunidades, e mostra o poder do setor empresarial na construção desse mundo mais justo, igualitário, sustentável, que não deixa ninguém para trás. Então, e destaca também essa campanha, ela destaca o impacto dos ODS na vida das pessoas, ressaltando, né, esse papel
primordial do setor empresarial nesse processo. E o primeiro vídeo dessas curtas, ele foi feito com o apoio do Instituto Iguá e contou a história de um vilarejo no oeste do Pará, de 350 habitantes, que testemunhou um grande salto na qualidade de vida dos seus 385 moradores, né? À beira do rio Santarém, essa pequena vila ela recebeu um sistema de tratamento de água que foi fruto da atuação conjunta da Aliança Água Mais Acesso, que foi comentada aqui, e esse programa ele garantiu acesso à água de qualidade para toda a comunidade e foi feito por meio de um sistema alimentado por energia solar. Então, acho que é bem interessante destacar que existem muitas ações coletivas que englobam, né, academia, setor empresarial e várias ONGs, levando acesso à água e saneamento por meio de soluções descentralizadas, né, para comunidades pequenas, rurais. Imagina, essa comunidade com 300 e poucos habitantes não poderia ser levado um sistema tradicional de infraestrutura, né? Então, acredito que temos muitas oportunidades aí. Obrigada. Bem, eu já vou iniciar aqui respondendo uma pergunta, que foi a pergunta aqui da Beatriz, né? Que fala assim, ela pergunta quantas comunidades vocês já fizeram na intervenção que nós estamos atuando aqui para a Bacia do Rio Pinheiro, na subbacia Águas Praiadas, e quantas vão fazer? Bem, na nossa subbacia são 49 comunidades, nós já estamos no 6º projeto, tá? E já tem obra em 4, tá? Uma já concluída, mas com alguns ajustes, que é essa que eu apresentei, a Levanta a Saia. Ao todo, na Bacia do Rio Pinheiro, você tem mais de 500 comunidades. Então, tem outras comunidades nas outras subbacias. Nós começamos essa intervenção em maio, né? O contrato, ele tem 2 anos de execução de obra, é um contrato extremamente interessante, porque ele é um contrato de performance, então ele vai pagar a intervenção dos consórcios, dos grupos que se reuniram para cada lote, né, que foi colocado em leilão em janeiro, através das economias ligadas aos sistemas e da performance da DBO na desembocadura do córrego no Rio Pinheiro. Então, não se está pagando por tubo assentado, por vala aberta, por escavação, e sim por economia ligada ao sistema. Ele dando certo, que eu acredito muito nisso, e nós estamos nos esforçando para isso e para coletar, principalmente nas áreas que não tem coleta, que são os fundos de vale e as comunidades. Eu acho que vai ser muito interessante para todo o Brasil e para esse momento aí do desafio que a Juliana falou, né, dos ODS, né, porque a gente tem só mais 10 anos, um desafio onde existe a necessidade de aplicação de muito recurso e de alianças, né, que, como o Caetano falou, alianças aí com o trabalho que ele está fazendo, super interessante, né? Construindo com a população, que é isso que a gente acredita, né? A experiência do CISAR, nós tivemos a oportunidade, Caetano, de fazer um trabalho para o CISAR, para o KfW, que faz investimento lá no Ceará, de avaliar os sistemas de esgoto que foram implantados, que não estão funcionando, e trazer a solução para o funcionamento desses sistemas. Criamos um manual do sistema condominial para trabalhar nessas comunidades, então tivemos com o CISAR, fizemos uma avaliação que comunga aí com a intervenção da Moema, que foi dos módulos sanitários, então a gente avaliou os módulos sanitários, como é que esse trabalho foi feito inicialmente, quais são os desafios que novos módulos têm que compreender e absorver, porque o banheiro seco é uma solução, eu acho que as soluções elas têm que acontecer, a gente sabe do déficit, sabe da problemática, então vamos fazer, vamos para a solução, vamos agir, é isso que a gente acredita, certo? E o trabalho do banheiro seco é muito interessante. Agora, tem uma questão que é a sustentabilidade, então a gente precisa pensar no processo como um todo, isso é muito importante. Enfim, eu estou, assim, muito... Eu sempre digo a Marúcia, né, às pessoas com quem eu converso, que precisamos trazer essas experiências. Pena que a gente tem tão pouco tempo, né, nesses movimentos que a gente faz, mas que são super importantes, porque traz o tema. Eu falo para todos os meus grupos, porque o desafio é de todos nós, né? Não podemos mais admitir, como Caetano falou, né, crianças
partindo por conta de uma diarreia, por conta da falta de água, por conta da falta de saneamento, né? Então, assim, muito bacana, né? Muito interessante estar com vocês aqui. A gente combinou aqui a ordem, acho que era o Caetano, né, Caetano? Se você puder contar um pouquinho mais, o pessoal pediu para você falar um pouco mais das experiências lá de vocês. Eu estou parecendo aquele locutor esportivo, né? Nós fazemos isso porque o saneamento... Não, tudo bem. Não, mas eu sei que o tempo é corrido para todo mundo, mas então, eu vi que tem uma pergunta também em relação a esgoto, né? Elis, beijo, Elis. Nossa arte educadora, gestora ambiental também. Tá aqui, ó. Então, aí tem a questão da água, que é um grande problema aqui, e a questão do esgoto é um problemaço, principalmente na cidade, nas periferias urbanas. Nas comunidades e aldeias, pode vir a ser um grande problema se a gente não começar a resolver desde já, principalmente até tomando todo o cuidado para você não contaminar os lençóis ali subterrâneos, né? Então, a gente, na época, assim, quando não tinha nada, absolutamente nada, e aí, quando você vai em muitas aldeias, não tem banheiro, você usa o mato mesmo, até porque muitas etnias eram, até então, passavam um período aqui, depois uns meses em outra aldeia, e aí, com a questão de reservas e assentamento, eles acabaram sendo obrigados a se fixar num lugar, né? Então, culturalmente, eles não têm aquela cultura de você ter que ter um banheiro para cada domicílio, né? Mas, assim, do ponto de vista técnico, sanitário, passa a ser essencial. Então, a gente montou um sistema, quando não tinha nada, que era fossa rústica, não é o ideal, mas é melhor do que nada. Construímos mais de 5.000 na forma de mutirão, e hoje, já podendo ter uma situação um pouquinho melhor, a gente vem trabalhando com o que a gente chama com sistemas de evapotranspiração, né, para sistemas domésticos de esgoto. E a gente montou um centro de desenvolvimento de tecnologias, permacultura, agroecologia, captação de água de chuva, tal, que a gente também lá vem experimentando várias modalidades. Então, você tem sistema de evapo em maior escala, por exemplo, para você ter 60 pessoas utilizando, até porque é um centro de treinamento. Você tem o sistema de fossa biodigestora, que, inclusive, né, em menor grau, gera até gás de cozinha, embora você precise de mais gente. Por exemplo, talvez nessa linha que a Deise falou, você tem várias casas que canalizam, né, o biodigestor possa até funcionar como gerador também de gás de cozinha, né? A gente usa o biodigestor para o sistema de resíduo, aí ele é mais eficiente para poder estar facilitando para as famílias gastar menos dinheiro com gás, melhorar ali a organização do seu lixo, mesmo que orgânico, e gerar gás de cozinha. Então, assim, basicamente, em termos de esgoto, né, permanece sendo um desafio, mas tem soluções, e soluções de baixo custo, né? Não precisamos sofisticar muito a questão. O que passa a ser um problema que está faltando atenção e a gente precisa ter desde já é a questão de resíduo nas comunidades, porque com uma circulação maior de dinheiro, que até então era muito subsistência, o peixe, a caça, com a circulação maior de moeda, está sendo comprado gêneros alimentícios na cidade, aquele plástico, todo aquele lixo, né, que vem junto, acaba ficando nessas comunidades, nessas aldeias, e não existe um serviço municipal que nem tem na cidade, de lixeira e tal. Esse aí passa a ser um desafio, né? Mas eu sei que meu tempo é curto aqui, então, e vocês falam coisas tão importantes, então também não quero tomar o tempo de vocês e as coisas bacanas que vocês estão falando, quero ouvir também e aprender. Caetano, é muito rico realmente tudo que vocês estão trazendo. Vou passar para a Moema.
pedir para o pessoal da próxima mesa segurar aí um pouquinho, porque o papo aqui está muito bom, a gente talvez vai comer 2 minutos da próxima mesa. Moema, depois Juliana, depois eu vou pedir para cada um de vocês dar um tchau assim bem rápido, tá? Aí vai na ordem. Moema e Juliana, se quiserem, já podem fazer o encerramento, aí Deise e Caetano dão um tchau geral, tá bom? Moema, com a palavra, por favor. Ok. Gente, então, o tempo é curto, mas foi um prazer ouvir todos vocês, é incrível poder participar desses momentos. E aí, eu acho que não temos tempo para o detalhamento, mas então eu vou aproveitar esse tempo que me resta para convidar vocês para um webinar que a gente vai promover em janeiro, de resultado desse projeto. Então, até lá, a gente vai estar com todos os dados sistematizados. A ideia é que a gente fale um pouco desse projeto, dessa tecnologia, de como é isso no semiárido. Claro que a gente vai também dar uma passeada, assim, né, por toda a problemática na área de acesso à água e saneamento, né, e o que a gente puder trazer para esse webinar. Ele vai ser em janeiro, no final de janeiro, nós não temos a data exata, mas provavelmente vai ser ali na última semana de janeiro. A gente vai, nesse momento, a gente vai lançar o relatório, uma publicação e um vídeo. Então, é mais um momento para a gente conversar sobre isso, para a gente entender essa tecnologia e outras tecnologias e que possibilidades a gente tem, né? Essa tecnologia, eu acredito que essas tecnologias alternativas, elas sejam realmente necessárias para o enfrentamento, né? A gente sabe que é necessário política pública, é necessário recurso público para dar escala, mas tudo também parte dessas experiências, né? Acho que nós que somos as organizações que fazemos assim, que pensamos isso, a gente pode, inclusive, ser catalisador, né, de políticas. Então, a gente convida vocês, assim, para participar desse momento, vai estar nas redes sociais, nossa, a gente vai divulgar, é um projeto que veio para a gente, e a gente tem muito carinho por ele. Então, é isso, assim, mais uma vez, eu quero agradecer ao convite, parabenizar essa iniciativa, eu acompanhei o dia todo, né, eu estou ligada aqui no evento o dia inteiro, e estou achando lindo, incrível, então, muito obrigada a vocês, companheiros de mesa, parabéns, mais uma vez, Deise, pelo seu trabalho, parabéns, Marúcia, por todo o trabalho, obrigada, e até janeiro, conto com vocês, né? Bom, acho que agora é a minha vez. Eu gostaria, de novo, de agradecer muito, né, o convite para estar aqui hoje. Queria deixar um convite, né, para aqueles que não sabem, o Pacto Global, ele atua com seus membros, hoje mais de 1.000 membros, por meio das suas plataformas de ação. Hoje em dia nós temos 7 plataformas de ação, e uma delas é focada em água e saneamento, né, a plataforma de ação pela água. Essa plataforma ela reúne diversas soluções, capacitações, eventos, e também visa trazer diversos atores para trabalhar em conjunto, desenvolver parcerias, ações coletivas, para construir uma agenda de governança em água, engajando as empresas, né, na adoção de práticas sustentáveis, tanto nas suas operações quanto nas cadeias de valor. Então, essa plataforma ela é inspirada nas estruturas internacionais da plataforma The Seawater Mandates, que é uma plataforma internacional do Pacto Global, que aborda vários conceitos e ferramentas da gestão corporativa da água, né, para quem não sabe, o Water Stewardship em inglês, como resposta das empresas às questões hídricas, né? E, além disso, o tema principal da plataforma é engajar esses diversos atores no desenvolvimento de projetos para atingir as metas específicas do ODS 6, que visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todas e todas até 2030. E hoje em dia, nessa plataforma, a gente trabalha com algumas diretrizes, né, focada no saneamento e serviço público, que endereça as metas 6.1 e 6.2 do ODS 6. A gente trabalha muito com questão focada na eficiência hídrica, na indústria e na agricultura, com foco na qualidade e na quantidade de água. Nós temos projetos de pegada hídrica, por exemplo.
também focamos muito na questão da gestão hídrica territorial e também com o desenvolvimento de capacitações, né, promovendo a educação e engajamento. Então, era isso que eu queria passar. Para quem tiver mais dúvidas, eu vou deixar meu contato. E é isso, muito obrigada. Bem, eu vou aqui responder ao Mário, que perguntou se a gente tem solução para áreas rurais isoladas não atendidas pela Sabesp. Eu quero dizer que nós estamos trabalhando aí num projeto na Vila Moraes, que fica na área de manancial da Bacia Billings, né? Com um pessoal, uma galera muito bacana da Biosaneamento e com o Instituto Iguá. E lá tem o tratamento é descentralizado juntando duas casas, e a gente está concebendo isso junto com a coleta condominial. Então, eu não vou poder detalhar porque não tem tempo, mas é também uma solução bastante interessante que nós estamos implementando para acompanhar e avaliar. E queria dizer que hoje está sendo concluída a criação do primeiro CISAR de Pernambuco, lá em Arco Verde, envolvendo 10 municípios, 662 comunidades e 120 mil pessoas. Recebi essa informação de um colega da companhia lá de Pernambuco, que é a Compesa. Agradecer a todos vocês, né? Me sinto honrada de estar aqui, me sinto também honrada de estar discutindo soluções. Caetano, parabéns pelo seu trabalho, Moema, Juliana e ao IAS e parceiros por essa brilhante iniciativa. Um beijo na alma. Quem vai? Você. Eu? Opa! Eu nem vou falar nada, porque eu sei que eu... Aí, daqui a pouco, nunca mais vão me chamar para nenhuma fala, vão me xingar. Então, eu vou terminar com uma musiquinha, com um pouco de palhaçada e de saúde e alegria, né? Senão, né, fica só esse negócio de esgoto e tal, que é a nossa musiquinha aqui da campanha do combate à Covid, o bregão educativo do Beiradão, que está bombando, com o rei do brega, Vanderlei Andrade, juntamente com os palhaços do Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria. Alô, rapaziada, é Vanderlei Andrade. Se liguem nesse alerta. Precaução é a palavra-chave pro corona não te pegar. Olha, meu amor, é simples assim. Preciso que você fique longe de mim. Se febre alguma dor, sintoma que seja coronavírus, sem se abraçar e sem beijar, não tocar nos olhos, boca ou nariz, evitar aglomeração porque não é só um resfriado, dentro da sua casa é como ficar isolado sem te ver e sem engolir. Oh, meu amor, não chegue perto de mim. Valeu, galera. Saúde e alegria. Obrigado. Um pouco de alquim.